Olá, boa noite. Está começando mais uma semana e mais um TVU Notícias ao vivo, com as principais notícias do nosso estado, para você ficar bem informado. Confira agora os destaques da edição de hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro. Domingo de eleições, Natal terá um segundo turno entre Paulinho Freire e Natália Bonavides. Professora Nilda se torna a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Parnamirim. Em Mossoró, Alisson vence as eleições com mais de 70% dos votos. Prefeitura de Olho d'Água dos Borges é decidida por diferença de 1 voto. Renovação na Câmara Municipal de Natal supera a marca dos 50%. Agora são 6h35 e o TVU Notícias está no ar. Eleitores de todo o Brasil foram às urnas neste domingo para escolher os representantes das câmaras municipais e prefeituras. No Rio Grande do Norte, a capital segue para o segundo turno, mas os maiores colégios eleitorais já definiram seus novos gestores. Confira agora na tela os números com os resultados das apurações para prefeito dos 4 maiores colégios eleitorais do estado. Em Natal, o segundo turno das eleições para a prefeitura será entre Paulinho Freire, do União Brasil, que teve 44% dos votos, e Natália Bonavides, do PT, que recebeu 28%. Carlos Eduardo, do PSD, ficou em terceiro lugar, com 23% dos votos. Já Rafael Mota, do Avante, recebeu 3% dos votos, ficando em quarto lugar. O candidato Nando Poeta, do PSTU, recebeu 0,17% dos votos e Herói Bezerra, do PRTB, 0,12%. Em Mossoró, o candidato Alisson, do União, venceu as eleições com mais de 70% dos votos. Em segundo, o candidato Lawrence recebeu mais de 11% dos votos, seguido de Genivan Vale, do PL, que recebeu 7,60% dos votos. Vitor Hugo, da Unidade Popular, a UP, recebeu 3,02% dos votos. E a Irmã Seição, do PRTB, recebeu 0,25% dos votos. Em Parnamirim, as eleições terminaram no domingo, dia 6. Isso porque a professora Nilda, do SD, venceu com 46,92% dos votos, sendo a primeira mulher eleita para a prefeitura da cidade. Salatiel de Souza, do PL, recebeu 44,25% dos votos. E Marciano Júnior, do Avante, que ficou em terceiro lugar, recebeu 4,50% dos votos. Em quarto, o professor Heron, do PT, ficou com 3,43% dos votos. E em quinto, Daniel Rizzi, do Novo, ficou com 0,89%. Em São Gonçalo do Amarante, o candidato Jaime Calado, do PSD, venceu as eleições com mais de 50% dos votos. O candidato Heraldo, do PT, recebeu 38,64% dos votos, ficando em segundo lugar. Já a candidata Gabi Trajano, do Avante, recebeu 8,22% dos votos. E continuando a falar de eleição, as eleições em Natal geraram uma expectativa crescente entre os eleitores da capital potiguar. Neste domingo, os candidatos tiveram a importante tarefa de escolher entre os 6 candidatos que disputam a Prefeitura de Natal, além de 29 vereadores para a Câmara Municipal. A repórter Mel Vasconcelos acompanhou a movimentação neste dia de votação. Vamos conferir. Os eleitores tiveram a oportunidade de exercer a cidadania ao votar para prefeito ou prefeita e vereador ou vereadora. Muitas famílias foram juntas aos locais de votação, como é o caso do senhor Cláudio Cavalcante, que é deficiente visual. A participação não apenas afirma a importância do voto, mas também destaca a inclusão no processo eleitoral. Ele recebeu o apoio da família que o acompanhou até o local de votação. Está bem tranquilo a votação e para mim foi muito importante e está sendo muito importante. Os votos brancos e nulo é uma perda para o eleitor e uma perda até para nós como cidadão, como eleitor. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
A votação foi considerada tranquila neste domingo, dentro da normalidade e sem ocorrências graves. Foram registradas 38 ocorrências de crimes eleitorais e 22 urnas eletrônicas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. O Rio Grande do Norte tem mais de 2.600.000 eleitores aptos a votar. Natal é o maior colégio eleitoral, seguido de Mossoró, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte disponibilizou 2 setores de aulas para a votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores foram notificados sobre a mudança de local de votação. Aqueles que votavam na UNP, na Roberto Freire, foram transferidos para a UFRN. De acordo com o coordenador de sessões, César Mello, todos os eleitores receberam orientações previamente e de forma presencial para se direcionar ao novo local de votação. Aqui está sendo bem tranquilo, né? Temos pouco mais de 2 horas de votação, então está sendo muito tranquila a votação. Nós temos 15 sessões aqui que estão todas sinalizadas, temos bastante gente do TRE ajudando pessoas que são convocadas, não necessariamente do próprio TRE. Então, as pessoas estão sentindo facilidade em encontrar, até porque somos bastante pessoas e tem 2 pleitos só nessa votação. Então uma votação bem mais rápida do que a passada e as salas estão bem sinalizadas e com todas as pessoas. Então está bem tranquila a votação. O TRE dá apoio total, né? Isso é inegável, todo o apoio que foi preciso eles deram a gente. Nós somos pessoas convocadas, né? Então somos treinados e recebemos todas as orientações necessárias para trabalhar como tem que ser. A parte de acessibilidade das pessoas que precisam, de atendimento aos idosos. Então, quanto a isso, foi um treinamento muito bem realizado e o apoio que a gente precisa, a gente está tendo. Durante a manhã de domingo, a movimentação também foi tranquila na Escola Estadual Floriano Cavalcante, na zona sul da capital. Vivaldo Araújo é funcionário público e voluntário como supervisor. Ele acompanhou o processo de votação na escola. Aqui no Floriano, a votação começou pontualmente às 8 horas, sem nenhuma ocorrência, está sendo conduzida de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência. O pessoal está comparecendo para exercer o seu direito de cidadania. Não deixe de exercer o seu direito. Venha, exerça a sua missão de votar, de escolher bem o seu representante, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. O importante é votar. Use a consciência, vote e exerça o seu direito. Ainda segundo a Secretaria de Segurança, ao todo 7 pessoas foram presas e cerca de R$80 mil em dinheiro apreendido. Entre os crimes mais frequentes estão a boca de urna, a compra de votos e o transporte ilegal de eleitores, além de episódios de ameaça e fraude eleitoral. Na capital foram registradas ocorrências de boca de urna e propaganda irregular durante o pleito. Em uma das ações, as autoridades apreenderam material de campanha proibido. Além disso, denúncias envolvendo compra de votos e transporte irregular de eleitores também foram alvo da atenção das forças de segurança. Em algumas cidades do Rio Grande do Norte, os resultados foram surpreendentes e contrariaram praticamente todas as pesquisas eleitorais, como na capital, em Natal. O cientista político Anderson Santos mostra uma análise feita dos resultados. Olá, Samara. Olá para você que assiste ao TVU Notícias. Hoje vamos conversar sobre os resultados das eleições. E para isso trazemos a análise do cientista político e professor da UFRN, Anderson Santos. Anderson, seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o resultado das eleições para prefeito aqui de Natal. Qual é a análise que você tem sobre esse resultado? Bom, a gente teve 3 candidatos competitivos aqui em Natal, né? Paulinho Freire, Carlos Eduardo e Natália Bonavides. Carlos Eduardo havia sido prefeito 4 vezes. Ele era o favorito, mas ele não chegou no segundo turno. Quem chegou no segundo turno foi o candidato da situação, Paulinho Freire, com 44,8%, e Natália Bonavides, que é uma opositora e candidata do PT, com 28,4%. Né? Foi uma surpresa o Carlos Eduardo ter ficado fora
do segundo turno, especialmente porque as pesquisas acertaram o percentual de Natália, mas elas erraram o percentual de Paulinho e Carlos. Em relação à polarização nacional, né, que a gente vê entre esquerda e direita, Lula versus Bolsonaro, isso pautou as eleições aqui em Natal ou vai se tornar mais incisiva agora no segundo turno? Eu acho que é mais justo dizer que Paulinho Freire apresentou uma candidatura de direita clássica, foi muito bem pensada, muito bem estruturada, e a mesma coisa aconteceu com Natália Bonavides, só que ela apresentou uma candidatura de esquerda. O Carlos Eduardo, ele não conseguiu mostrar ao eleitor uma definição muito clara do que ele era, afinal, e isso não trouxe um bom resultado para ele. E agora no segundo turno, vai ser fácil ou vai ser difícil entre Paulinho e Natália? Como vai acontecer essa distribuição de votos? Precisamos olhar a história do primeiro turno. No começo do horário eleitoral, Natália Bonavides começou com 22% dos votos totais e, ao final da eleição, na urna, ela teve 25,7% dos votos totais. O Paulinho Freire, ele teve 22% dos votos totais como a Natália, mas, no final da eleição, na urna, ele teve 39% dos votos totais. Então, Paulinho cresceu 17 pontos, não é? Ele cresceu muito. E ele cresceu muito retirando votos de Carlos Eduardo, que começou com 38 percentuais, né, dos votos totais e terminou na urna com 21 de votos totais. Veja, eu não estou falando dos votos válidos, estou falando dos votos totais, certo? Então, é aquele que inclui brancos, nulos na conta, certo? Então, para o Paulinho, ele precisa manter o embalo e conquistar mais 5 ou 6 pontos percentuais para vencer. A Natália não. A Natália ela vai precisar de 32 pontos percentuais. Aliás, 28, não é? 28 mais 22 pontos percentuais. Ela vai precisar pegar praticamente a votação inteira de Carlos Eduardo para vencer. Então, na sua opinião, vai ser uma eleição acirrada? Tanto pode ser uma eleição acirrada, como pode ser uma eleição mais tranquila para Paulinho Freire. Tá? Não deve ser uma eleição tranquila para Natália Bonavides. Então, se Natália se permanecer competitiva, não é, no segundo turno, tende a eleição a ser muito acirrada e o resultado sair bem apertado. Na Câmara de Vereadores, a gente teve uma renovação de 50%, né, da bancada. Isso é bom para o município? Olha, os vereadores novatos foram uma grande surpresa, né? Por um lado, eles oxigenam a Câmara, trazem novos debates, não é? Novas ideias, mas, por outro lado, a Câmara pede experiência, e a experiência legislativa é muito importante. Então, estas duas coisas têm que ser levadas em consideração, não é? As coisas são como são, e o eleitor decidiu pela renovação. Muito provavelmente o eleitor está dando um recado que ele quer mudança. Muito obrigado pelas informações. É isso, hoje começa oficialmente o segundo turno, né? Muita coisa ainda deve acontecer. Volto com você, Samara, no estúdio. Vamos aguardar as reviravoltas do segundo turno aqui em Natal. Bom, e em Natal, a candidata Natália Bonavides irá disputar o segundo turno, quando a gente estava falando, com o Paulinho Freire. Ambos deputados, os dois concorrem ao cargo pela primeira vez. Após uma disputa acirrada nas eleições municipais, o segundo turno será disputado entre Paulinho Freire, do União Brasil, e Natália Bonavides, do PT. Os dois candidatos foram os mais votados neste domingo. Com 100% das sessões totalizadas, Paulinho teve 44,8% dos votos válidos, contra 28,44% de Natália Bonavides. Carlos Eduardo terminou na terceira posição, com 23,95%. O último pleito em Natal, que teve segundo turno, foi em 2012, quando Carlos Eduardo derrotou Hermano Moraes, então do PMDB.
Paulinho Freire, empresário de 59 anos, iniciou sua carreira pública como vereador de Natal em 1992 e concorre à prefeitura pela primeira vez em 2024, embora já tenha sido vice-prefeito e assumido interinamente a prefeitura em 2012. Natália Bonavides, advogada de 36 anos, formada pela UFRN e com mestrado em Direito Constitucional, foi eleita vereadora em 2016 e deputada federal em 2018, sendo reeleita em 2022. Ela também é candidata à Prefeitura de Natal pela primeira vez, com Miclei Leite, do PV, que é vereador e ex-motorista de transporte alternativo. O segundo turno das eleições será em 28 de outubro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver os detalhes sobre a eleição para a Prefeitura de Olho d'Água dos Borges, que foi decidida por um voto, e a lista dos vereadores que irão compor a Câmara Municipal no próximo ano. O TVU Notícias volta já. Nós já estamos de volta para falar um pouco mais sobre eleições. No Rio Grande do Norte ocorreu um fato muito curioso nessa eleição. Isso porque um prefeito foi eleito por um voto de diferença no município de Olho d'Água dos Borges. O candidato Antonimar Amorim, do União Brasil, foi eleito prefeito com 50,01% dos votos, contra 49,99% de Laís Salles, do PP. A votação chama a atenção, pois o candidato foi eleito com um voto de diferença, ou seja, Antonimar recebeu 2.178 votos contra 2.177 votos de Laís. A contagem dos votos foi encerrada por volta das 18h15, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, e a eleição ficou marcada como uma das mais acirradas da história recente do município. Antonimar Amorim, de 76 anos, já ocupava o cargo de vice-prefeito na gestão anterior e agora assume a prefeitura ao lado de sua vice, Marcele Fernandes, do Podemos. O município de Olho d'Água dos Borges conta com 4.800 eleitores registrados no Tribunal Regional Eleitoral, um número superior à população estimada do município, que, segundo o censo do IBGE de 2022, é de 3.900 habitantes. Além da disputa para prefeitos, houve a definição dos vereadores eleitos na capital potiguar. Ao todo, serão 29 vereadores que irão representar os cidadãos pelos próximos 4 anos. Vamos conferir a lista completa. Dos 29 vereadores eleitos, 23 são homens e 6 mulheres. A renovação da Casa Legislativa foi de 51%, com 15 novos vereadores e 14 que mantiveram o mandato pelos próximos 4 anos. Os vereadores que foram reeleitos são Robson Carvalho, do União Brasil, Érico Jacome, do PP, Daniel Valença, do PT, Brisa, do PT, Herbert Sena, do PV, Camila Araújo, do União Brasil, Nina Souza, também do União Brasil, Técio Tinoco, do União Brasil, Kleber Fernandes, do Republicanos, Aldo Clemente, do PSDB, Preto Aquino, do Podemos, Luciano Nascimento, do PSD, Eribaldo Medeiros, da Rede, Hermes Câmara, do Cidadania. Já os vereadores estreantes são Irapuã, do Republicanos, Daniel Rendal, também do Republicanos, Tabata Pimenta, do PSOL, Léo Souza, do Republicanos, Matheus Faustino, do União Brasil, Samanda, do PT, Tárcio de Eudiane, do União Brasil, Subtenente Eliabe, do PL, Cláudio Custódio, do PP, Pedro Henrique, do PP, Daniel Santiago, também do PP, João Batista Torres, do Democracia Cristã, Anny Lagartixa, do Solidariedade, Tony Henrique, do PL e Fúvio, do Solidariedade. Mudando de assunto agora, porque vamos falar de uma programação muito interessante. Com uma programação gratuita e recheada de atividades, a 4ª edição do Simpósio Nacional de Teatro Infanto-Juvenil será realizada na UFRN, no Teatro Alberto Maranhão. Quem tem as informações é o repórter Diego Salles. Boa noite, Diego.
Mara, boa noite para você que nos assiste. É isso mesmo, a 4ª edição do Simpósio Nacional de Teatro Infanto-Juvenil começa suas atividades oficialmente a partir de amanhã e vai até o dia 11 de outubro. E para falar um pouco mais sobre esse simpósio, eu vou conversar com Melissa Lopes, professora da UFRN e uma das organizadoras do evento. Boa noite, Melissa, seja muito bem-vinda ao TVU Notícias. Melissa, eu queria que você falasse para o pessoal de casa o que é esse simpósio, qual é o objetivo dele. O Simpósio Nacional de Teatro Infanto-Juvenil, ele tem como objetivo a formação, né? A formação através do teatro. Então, o nosso objetivo é oferecer atividades formativas para crianças, adolescentes e jovens que são das escolas públicas, municipais e estaduais aqui de Natal e também estimular que os nossos discentes, né, desenvolvam também o que eles aprendem no curso de licenciatura em teatro, que é justamente essa ideia de lecionar a partir de ferramentas teatrais. Então, a ideia é brincar com a linguagem do teatro na sala de aula. E o que o público pode esperar das atividades dessa 4ª edição? Olha, pode esperar muita coisa bacana, porque nós temos oficinas de teatro, no caso essas oficinas de teatro elas são fechadas para esse público das escolas, né? Mas nós temos apresentações de espetáculos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, inclusive à tarde a gente fez uma parceria com o Festim, Festival de Teatro para Infância, então quem quiser assistir os espetáculos é só chegar às 2 horas lá no Teatro Alberto Maranhão e pegar o ingresso, que é gratuito, para poder assistir o espetáculo às 3 horas da tarde. Além disso, a gente também está realizando diversas atividades formativas, como palestra, mesas redondas. Amanhã acontece no Teatro Alberto Maranhão e é aberto para qualquer pessoa, é gratuito, uma palestra sobre brincadeiras no quintal e o teatro, que vai acontecer lá no Teatro Alberto Maranhão com a professora Gabriela Romeu, que é de São Paulo. Então é uma atividade aberta para quem quiser chegar e na 4ª e quinta-feira a gente, a partir das 10 da manhã, tem 2 mesas redondas, né? Na 4ª-feira a gente vai discutir a questão do jogo teatral como uma ferramenta de educação, né, com a professora Marina Elias, lá do Rio de Janeiro. E na quinta-feira a gente tem a palestra com a Rosa Delino, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre a questão das necessidades especiais, sobre educação especial e o teatro. Então, no caso, são as atividades variadas e qualquer pessoa, né, pode participar, não é isso? Qualquer pessoa pode chegar, assistir a palestra, que tiver interesse em tema de teatro, teatro infanto-juvenil, educação, será muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Vocês mantêm uma relação com as escolas, não é isso? Inclusive, algumas já até afloraram, né, esse desejo de fazerem grupos teatrais. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, então, nós estamos na nossa 4ª edição, mas desde a primeira edição do simpósio, o objetivo é sempre essa relação com as escolas, né? Então, o que a gente tem visto, né, ao longo dos anos é que tem tido uma continuidade das atividades nas escolas. Então, por exemplo, no primeiro ano, aquela escola veio, assistiu o espetáculo, fez oficina, aí começou a desenvolver oficinas teatrais na escola. No ano passado, que foi a 3ª edição, as escolas vieram se apresentar dentro do espaço da UFRN. Então isso foi uma coisa muito emocionante, porque as crianças diziam, eu nunca imaginei que eu ia apresentar no Departamento de Artes da UFRN. Então achei que isso foi muito interessante até para sensibilizar os nossos discentes do curso de licenciatura da importância que eles têm na formação humana dessas crianças e desses adolescentes na sala de aula. Melissa, eu queria deixar aqui o espaço para você convidar o pessoal de casa para participar do simpósio e onde também as pessoas podem estar procurando a programação completa. Tem um Instagram? Tem sim, a gente está no Instagram, @Teatro Infanto Juvenil UFRN, tudo junto. Pode entrar lá, vai ter todas as informações que vocês precisam. E eu aproveito para convidá-los para vir conferir um pouco das nossas atividades. São abertas, são gratuitas e vai ser um prazer enorme receber vocês, tanto aqui no Departamento de Artes da UFRN, quanto lá no Teatro Alberto Maranhão. Muito obrigado pelas informações, Melissa. É isso, fica o convite para você que está aí em casa. Volto com você no estúdio, Samara. Essa, sem dúvidas, é uma grande oportunidade de visitar o Teatro Alberto Maranhão. Muito obrigada, Diego. E o TVU Notícias vai ficando por aqui e você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncias para o nosso WhatsApp ou e-mail, que aparece aí na sua tela. Uma ótima semana para você, boa noite e até amanhã.